Olha, com alegria chegamos até você nesta manhã com mais um momento de fé pela sua Rádio Grande FM e queremos durante esta semana falar sobre os últimos episódios antes da morte de Jesus na semana da Páscoa. Hoje eu quero ler o texto de Marcos capítulo 11 a partir do versículo 1 que fala assim: Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia, e está ali diante de vós, encontrareis preso um jumentinho, o qual ninguém nunca montou. Desprendei-o e trazei-o. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes e Jesus montou. E muitos estendiam suas vestes pelo caminho e outros ramos que haviam cortados dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Esse texto narra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. No início do capítulo fala que Jesus estava aproximando-se de Jerusalém e parou na cidade de Betfagé e de Betânia, que aproximava ali os arredores de Jerusalém, e mandou buscar um jumentinho. E ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Era uma cena patética para os romanos, porque quando eles voltavam heróis de guerra, eles voltavam montados em seus cavalos de guerra, grandes cavalos, fortes, imponentes. E de repente o rei Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, um animal de carga. E aqui fala que era um filhote, aquele que nunca ninguém havia ainda montado. Então, para os romanos, era uma cena desprezível. Mas aquela multidão saiu ao encontro de Jesus e colocava as suas vestes e ramos de plantas pela estrada, pela rua, para enfeitar a chegada de Jerusalém. E Jesus entrou montado naquele jumentinho e a multidão gritava: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E aqui se cumpria as Escrituras, porque o próprio profeta já havia profetizado isto, que viria o rei e entraria humilde em Jerusalém montado num jumentinho. Essa cena faz parte da crucificação de Cristo, da chegada de Jesus em Jerusalém. Não foi uma chegada discreta, mas uma chegada pública, notória, como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que chegava naquela cidade para dar a sua própria vida por nós. Ele chegava ali como a própria ovelha ou vítima do sacrifício. Ele chegava ali exatamente na semana que aproximava a Páscoa dos judeus, onde o cordeiro pascal era imolado. E então ele chegou desta forma em Jerusalém, uma chegada pública, notória, e a multidão gritava: Hosana, o que vem em nome do Senhor. O outro evangelho narra que até as crianças cantavam, e Jesus reconheceu que da boca delas saía perfeito louvor. Então nós continuamos até hoje admirando esta cena, Jesus entrando em Jerusalém montado num jumentinho, sendo ele o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e chegou ali para entregar a sua vida por nós. Você crê nele como seu Salvador? Porque se você crer em Cristo como seu Salvador, você receberá o perdão de Deus e a vida eterna. Que Ele te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.